Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, 30 de maio de 2018, 17 horas e 44 minutos, uma quarta-feira. Para muitos, só voltam às atividades na segunda, para outros na sexta. Eu trabalho na sexta, trabalho no sábado em uma outra área que eu atuo. Para quem não sabe, eu sou empresário do setor imobiliário, né? Eu construo pequenos empreendimentos e vendo. Às vezes alugo. E também atuo na área de estética voltada para o público feminino. Então, estou sempre aí trabalhando, mas sempre muito feliz. E espero que esse estudo seja útil aí para quem assistiu hoje, no dia 30, amanhã ou na sexta de manhã. Eu sempre abordo Ibovespa, sempre atendo os pedidos do pessoal que acompanha o canal no YouTube. Trago benchmarks, futuros, procurando dar uma noção geral do mercado. Às vezes compartilhando algumas ideias operacionais, mas o intuito principal sendo sempre o educacional. Pessoal, compartilhe o vídeo, se possível. Deixe o like, isso ajuda a deixar o vídeo numa posição melhor no ranking. E utilize a área de comentários, ali nós interagimos com muito prazer, somos uma família. E assim seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho também na parte da manhã, tem o cenário, que é um informe que eu já faço desde 2014. Ele atinge quase 90 mil pessoas. E eu procuro ali fazer um estudo de Bovespa, falar um pouco da Europa, Estados Unidos, Ásia e trazer a minha impressão para os investidores. Nós temos o hábito de começarmos os estudos pelas criptomoedas, né? Hoje é um dia de correção, né? A gente veio generalizada. Então faremos Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. E veremos aqui o que os gráficos têm para nos dizer. Pessoal, o Bitcoin está ali na tela. Tecnicamente, o Bitcoin pode chegar a 6575, que é esse fundo, né? Seria natural até um recuo até aqui. E ontem ele deu um sinal ali de que poderia estar montando um movimento de repique. Sendo sincero, a baixa de hoje desarma um pouco essa situação, porque a média de 5 não foi rompida. Mas é aquilo que eu digo, comprar Bitcoin a 9, a 10, a 8 é uma coisa, a 7.300 é outra. Então, assim, eu estou focado na minha carteira de ações e nos mini contratos de índice e esperando a oportunidade para entrar no dólar. Eu não devo, nesse momento, entrar pessoalmente no Bitcoin. Mas se eu fosse entrar, eu dividiria, por exemplo, o meu lote em 5 ou 6 partes e começaria a comprar nesse momento. Se dispara, eu não fico de fora, eu ganho e tá tudo certo. E se ele realmente vem aqui nesse fundo, eu vou trabalhando, manobrando a posição e assim vou me posicionando de forma completa. No caso do Ethereum, ou Ether, ou Ethereum, como muitos gostam de dizer, eu comentava que um ponto de entrada específico é o 575, continuo achando, porque acima de 575 ele fica acima destes topos aqui dos últimos pregões de segunda e terça e da média de 5. Então o setup seria negociar acima de 575. No caso do Ripple, ele deu essa entrada, né? Ele fez o rompimento dos 59 centavos de dólar. Ele está acima deste fundo anterior, né, que é justamente essa região, 58, 59, e da média de 5. Então é uma região que vale, assim como o Bitcoin, dividir um lote em 5, 6 partes e ir comprando aos poucos. Fazendo dessa forma, pessoal, você é o senhor da situação, né? Então você tem margem de manobra, você tem um capital adicional para montar um preço médio legal, né? Não adianta querer ser espertão, fazer day trade, aí você pega, aí fica uma posição plena, pega o movimento. Pessoal, bolsa
é um jogo de xadrez, né? Então posições graduais, procurar ser racional, fazer as coisas de forma equilibrada. Então entrou, disparou, você tá dentro, né? De repente entrou, o mercado voltou, você manobra, né? E aí você tem as rédeas na mão. Então sempre essa mentalidade. No caso do Bitcoin Cash, que tem sido um ativo muito técnico, ele veio no ponto que a gente esperava, logo abaixo de $900, com base nesse fundo de março, e ele acionou compra, aquela mesma coisa, divide o lote em 5 ou 6 e vai comprando pouco a pouco, né? Então o candle de ontem ele configura uma pinça de topo junto com o de anteontem, é quase aqui um engolfo, é um Marobuzu também que nega a baixa de segundo, então ele indica aí uma entrada parcial na ponta compradora. Ok? No caso aqui dos benchmarks internacionais que a gente gosta, a gente aprecia estudar, vamos olhar Xangai e DAX. Para não esquecer, duas coisas, amanhã eu vou no jogo com meu filho, amanhã eu vou estrear os agasalhos novos que a gente comprou, deve estar frio aqui em São Paulo. Corinthians e América no feriado, depois a gente vai no local lá que ele gosta de jantar. O jogo é às 18, meu palpite Corinthians 2, América 0. Tá difícil. Eu acho que eu acertei o primeiro palpite que eu dei aqui quando eu comecei a fazer, expor minhas opiniões sobre o jogo. Depois acho que eu errei todos. Mas às vezes errava o palpite, mas acertava a vitória e tal. E uma outra coisa, muita gente me manda e-mails e coloca ali no YouTube falando sobre o respeito, a dedicação que eu manifesto em relação aos alunos, pessoal. E eu fico, para mim, não é nenhum tipo de esforço. É uma honra muito grande, eu faço com muito prazer, como eu sempre falo, é o meu recreio. O meu dia a dia é um dia a dia muito feliz, mas um dia a dia de muito trabalho. E no momento que eu paro para gravar e depois para responder os comentários, é um momento que eu relaxo ali, que eu tô plenamente feliz, ok? E a relação é recíproca, o pessoal me trata com muito carinho, muito respeito também, então ali eu recarrego as minhas energias para seguir até muitas vezes tarde da noite trabalhando. Pessoal, falando dos fechamentos, nós temos algo bastante curioso aqui, não surpreendente, mas curioso sim. Nós tivemos uma baixa muito forte na Ásia, né? Por exemplo, o índice de Xangai, que a gente estuda, caiu 2,53, é uma queda muito, muito forte, né, os padrões de lá. Na Europa, fechamentos mistos, mas já retomando a força compradora, e veja que, por exemplo, o índice FTSE fechou na máxima, aqui em amarelo, o índice DAX na Alemanha fechou na máxima, aqui em amarelo, e as bolsas americanas estão em alta, né? Então, realmente, a tendência de alta na Europa e Estados Unidos, ela parece que vai prevalecer. Sobre o índice de Xangai, que a gente costuma fazer os estudos aqui, né? Porque impacta especialmente aqui no Ibovespa. Veja a força de um rompimento falso, né? O mercado tinha feito fundo aqui nessa região no ano passado, ele fez topo, a boca de gap funcionou como suporte, é uma região complexa, tinha gap aqui também, e o mercado fez um topo duplo e acionou de forma falsa um pivô. E eu dizia para vocês, olha, o mercado vira até a média, é uma coisa, se ele perder a média, ele vai vir aqui embaixo, ó, nessa região de fundo. Às vezes a pessoa fala, pô, professor, mas como é que o mercado está aqui em cima, você fala que essa perda da média traria o mercado para baixo? Porque a média de 21 divide como se fosse um território entre compradores e vendedores. Ademais, existe a força e a frustração pelo rompimento falso do pivô e esse suporte aqui que foi perdido na região de 3,150. Então o mercado veio até essa região, agora a tendência, se ele continuar abaixo dela, a região aqui de 3.040, ele desenvolverá uma movimentação baixista, né? Essa movimentação baixista, ela pode buscar um fundo aqui, veja que é uma região importante de suporte, mas ele teria espaço, talvez, ele tem um suporte forte a 3.020, tem um suporte forte a 3.015 ali, então por aqui ele deve segurar, sem esquecer que existe um gap aqui perto de 3.000 pontos, ok?
Falando sobre o índice DAX, né, que é a Bolsa de Frankfurt, alguns professores, profissionais que sabem, né, que existe o índice DAX, nem todos sabem, né? Eu sou bem sincero, pessoal, porque eu vejo até com... É um pouco hilário, às vezes, o professor, aquele que se diz um formador de opinião, ele nunca operou, nunca abriu uma boleta, ele nem sabe o que é conta margem, o que é, de repente, um termo, o que é, de repente, você negociar com a corretora para manter uma posição no momento turbulento, como foi no início da semana, às vezes pagando uma multa que é melhor do que fazer o giro na corretagem e não perder um gap. E alguns não sabem o que é DAX, DAX, né? E vão perguntar se é de comer ou não. Então o índice DAX, que é a Bolsa de Frankfurt, ele tem um forte suporte aqui, né, na região de 12.750. E veio um pouco abaixo da média, sim, e ontem, né, ele deu um sinal aqui de que poderia entornar o caldo. Tem este topo que tiveram força para segurar o mercado, né? Então eu tenho um ponto número 1, número 2 e número 3. E essa alta de hoje me parece que vai fechar o gap, testar a média, e a boca de gap e a média serão um divisor de água entre a compra e a venda. Eu acho que vai para cima. E essas brincadeiras que eu faço aqui, pessoal, eu sou sempre muito transparente, muito sincero, e são sempre com muito bom humor, sem maldade nenhuma. Ok? Pessoal por aí do mercado é tudo gente boa. E algo que é relevante, eu não me lembro qual foi a última vez que eu abri o saldo dos estrangeiros e eles estavam comprados em quase 30 mil contratos de índice futuro. Naquela puxada do final do ano não estavam. Há muito tempo que eu não via isso. E de ontem... o que acontece ontem, explicando isso daqui, eles amanheceram comprados em 7.918 contratos. Lembrando que eles amanheceram no dia 25, né? Então, na sexta-feira passada foi dia 25, eles amanheceram vendidos em 10 mil... Não, eles finalizaram o pregão vendidos em 10.003, ou seja, eles começaram a semana vendido em 10 mil contratos. Na segunda-feira, que foi feriado lá fora, eles transformaram uma posição negativa de 10 em positiva de quase 8. Então eles compraram 18 mil contratos. E ontem, no meio da bagunça, compraram mais 20 mil. Então eles viraram o jogo no meio da turbulência. Aquela minha velha teoria, pessoal, quando o sangue escorre pelas ruas, é o momento de comprar. Isso significa que a gente vai ter um bom repique, no mínimo ali até uns 80 mil pontos, e que em 80, 81 a gente vê o que vai acontecer. Então quem tá, por exemplo, comprou agora, ou quem tá comprado, relaxa. Vai olhar mercado terça-feira, né? Então, tipo, sexta-feira o mercado vai subir, segunda-feira o mercado vai subir, o pau vai quebrar na terça. Então, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no que os índices lá de fora e aqui dentro têm para dizer para nós. Então o Dow Jones, por exemplo, né? Ontem eu comentava com vocês assim, uma coisa é você ler o gráfico, outra coisa é a sensibilidade do analista, que eu nem sou analista, muito pelo contrário, eu sou investidor, trader igual você, ou do gestor, ou do especulador, seja lá qual for o personagem. Então assim, no mundo de Alice, o mundo de duendes, das fadas, que eu sempre comento, nossa, o mercado perdeu uma região de suporte, o mercado perdeu a média. Só que ele tem uma memória compradora e ele está no movimento de contração. E ele fez um movimento de alta e está fazendo simplesmente uma correção, né? Se eu traçar, por exemplo, Fibonacci. Então tem o trader, na verdade, essa história de receita de bolo e tal, é uma bobagem, né? Na verdade, o trader é reflexão, é decisão. É malandragem, às vezes. Então, se você, por exemplo, traçar Fibo, o Dow Jones ele veio na retração de 50%.
Então eu não acreditava nessa queda de ontem, especialmente se o mercado voltar a trabalhar acima desse fundo, eu tinha comentado. Ele fez isso hoje, fechou acima desse fundo e acima das duas médias. Então isso conspira para o desenvolvimento de de um desdobramento ascendente, positivo, né? É a mesma coisa o S&P. Ele voltou a trabalhar acima desse fundo. A demais fechou acima da média de 21 e de 5 e dessa região de resistência, 2.717,50. Então, ele preencheu o gap e manteve a força compradora após o preenchimento. Isso mostra uma disposição para subir. Algo que me passou muita segurança na minha leitura antagônica, diferente sobre as bolsas americanas, foi o índice Nasdaq, né? Ele já demonstrava que ele tinha equilibrado forças e ao fechar acima de 7.415 ele corrobora essa visão, ele está acima das médias e acima do enrosco, né? Então essa região é 7.460, vamos dizer, fechou a 7.462, é pouco, mas é simbólico aqui, mas é importante. Então isso daqui não é exatamente um mastro bandeira clássico que a movimentação teria que ser num sentido oposto ao movimento prévio, mas é como se fosse um movimento de descanso para a continuidade da alta. Acredito no movimento ascendente, mesmo que enrosque um pouco, que fique de lado, uma leve baixa, mas a movimentação ela é predominantemente para cima, talvez até atraída por esse gap que nós vemos aqui, o qual seria preenchido a 7.473, 7.474, hoje chegou a bater na máxima 7.473, então veio no gap aqui justamente. Ok? Perfeito. Então veja fechamentos bastante robustos, né? S&P 1.27, Dow Jones 1.26, Nasdaq 0.89, petróleo 2.35, né? Então nossa visão de uma provável reação para hoje foi materializada e assim como para o EWZ também. Então vamos estudar primeiramente o EWZ e o petróleo, depois a gente vai para os ativos domésticos, né? Então vamos lá, crude oil, eu vou fazer o estudo do petróleo nos Estados Unidos. E pessoal, falando aí um pouco dessa greve, eu tô sem nada de combustível no carro aqui perto de casa. Os postos cheios, acho que amanhã vai dar para abastecer, mas que loucura. É coisa para contar para os netos aí como que a gente pode ter ficado sem combustível, em alguns lugares faltou alimento. Vamos ver se esses terroristas, bandidos que continuam nas estradas, vamos ver se tomam juízo e voltam ao trabalho, né? A melhor forma de você contribuir para o progresso do país é fazer seu trabalho da melhor forma. Eu acho que a manifestação, no primeiro momento, ela foi justa, né? Mas nesse momento ela passou do ponto, né? Então, os ladrões de cargas devem já estar tristes, aí os travestis, talvez, né? Então... E a gente também, que não tem como abastecer o carro, né? Então, se o pessoal voltar ao trabalho, é a melhor decisão. Eles saíram vitoriosos da greve plenamente, né? Então, eu respeito a movimentação, mas ela passou do ponto. E sempre é melhor negociar. O diálogo é sempre a melhor forma, né? Então, tudo que envolve extorsão, violência, chantagem, irracionalidade, destempero, eu sou contra. Eu prezo a plena liberdade, o esforço no trabalho, né, e a participação inteligente, íntegra, dedicada de um cidadão dentro da sua casa, na sociedade onde ele vive, no país que ele habita. Então não posso ser contra uma movimentação terrorista, né, que prejudica o país, vai afetar o PIB e que levou muitos investidores a uma perda severa. Alguns quebraram nessa queda, eu tenho certeza, porque às vezes o camarada tenta amenizar as coisas no day trade, você pega uma queda de 5%, às vezes ele perde investimentos de uma vida. Então não posso ser contra algo dessa natureza e me surpreende pessoas que viveram a situação na pele que apoiam o movimento. Então eu não consigo entender determinadas coisas aí. Então sempre eu manifesto minha posição de forma transparente, sou um cidadão livre, tenho liberdade de expressão e jamais me esconderei sobre nada que é relevante, uma vez que a gente tem uma comunidade onde eu sou um formador de opinião. E pessoal, nas eleições tem candidato bom para votar. Tem candidato bom para votar. Depois eu vou me expressar politicamente.
nós temos 1, 2, 3 bons candidatos. Estudem, nós temos 3 bons candidatos, homens honrados, com história, com contribuição de décadas para o país. Existem 3 bons pré-candidatos que as pessoas podem votar. Ok? Então, essa história que não tem candidato não é verdade. Pessoal, o petróleo veio no ponto que a gente estimou. Por que o petróleo iniciou um movimento? Ele não veio aqui nessa LTA, mas veio perto, né? Nós tínhamos este topo, este topo, este topo e este fundo. É uma região de congruência, um ponto de clímax o mercado respeitou e ele já demonstra força e retoma a movimentação altista, que pelo menos deve durar até a média aqui. Ok? O EWZ nós vamos estudar. Eu comentava ontem que ele fechou mais um gap. Geralmente quando ele fecha gap ele faz uma movimentação contrária. Este candle de hoje é muito importante porque ele é um martelo longe da média móvel de 21 períodos e a mínima dele está abaixo da mínima de ontem. Então, grandes chances do mercado fechar esse gap aqui logo acima dos 37. Talvez testar os 38 e fechar esse gap a 38,50. Essa é a minha expectativa. Ok? Falando do Ibov, né? Ele tem uma segunda sessão de alta, o volume me chama atenção, é um dos maiores volumes de todos os tempos no Ibovespa, muito acima da média, uns 40% acima da média. Eu acredito no Ibovespa aqui perto de 81 mil pontos na semana que vem, né? Ou no mínimo aqui a 79.690 para testar esse fundo como resistência, então acho que tem algum espaço para subir, mas seria o mais natural seria o mercado vir na média, provavelmente a média vai estar perto de 81 aqui, e eu acho que tem essa possibilidade talvez em 6 ou 7 pregões, na minha visão. No caso do BOVA11, isso aconteceria perto do 78, aqui existe um gap, exatamente a 78, eu acredito no mercado aqui em 6 ou 7 pregões. O candle de hoje ele me chama atenção. Se nós considerarmos somente o corpo, lembra que eu comentei que esse padrão ele chama ave migratória de baixa, ele não é exatamente um arame. Para quem procurar na literatura sobre candles, aí eu comento o professor Eduardo Matsura, professor Carlos Alberto de Bastiani, que eu tive o prazer de estudar as suas obras. E o candle de hoje ele somente reforça o sinal de ontem. Os 2 candles anteriores formam uma ave migratória de baixa. E o candle de hoje e de ontem formam uma pinça de fundo. E o candle de hoje com o de ontem, a gente pode interpretar isso aqui como engolfo, pode jogar em uma semana, 6, 7 pregões, o mercado aqui nesse gap, montando um movimento de recuperação. E falando do índice futuro, que já fechou, agora são 18 horas e 8 minutos. Uma noite fria aqui em São Paulo. Como eu não sou Uber nem taxista, eu não vou ficar 5 horas na fila para abastecer. Eu e meu filho, quando a gente tem que andar de carro, a gente anda. Quando a gente tem que andar a pé, a gente anda. E quando a gente tem que andar de ônibus, trem ou metrô, a gente anda também. A minha filha é a mesma coisa, a minha esposa é a mesma coisa. Então, eu os criei para lidarem com diversas situações. Então, hoje o que tínhamos que fazer, fizemos a pé. Né? Então, numa noite fria, sairemos mais tarde a pé. A gente tem essa humildade. Então, carro parado na garagem, ali a gasolina piscando. O álcool, na verdade, que o meu carro nunca viu gasolina, mas amanhã acho que a gente vai abastecer. Assim queremos, para irmos ao jogo. Então, numa noite fria, 17 graus aqui em São Paulo, o que o Ibovespa
futuro tem para dizer para a gente? Ele que não tem nada a ver com a história, né? A não ser ter feito uma queda, né, causada por um movimento terrorista aqui. Ele tem para dizer para a gente o seguinte, que essa queda terrorista é comparada ao tal do Joesley Day, né, ou Little Temer, como alguns chamam, ou como eu chamo de Quinta-feira Negra. Só o período que demorou, você vê que é muito parecido esse movimento, né? Aqui foi um movimento de bandidos e aqui foi um movimento de bandidos também. Esses bandidos aqui, ninguém fala mais na história, ficam presos, ficam soltos, e aqui ninguém foi preso. O investidor pessoa física paga a conta e o restante da conta as pessoas de bem que pagam impostos, né? Na verdade, mesmo que não seja de bem, paga impostos, porque tem muito produto que tem imposto de 70%, 80%, 90%. Quem está vivo ainda que não quebrou aqui, tem uma expectativa muito forte na ponta compradora. Eu acredito na semana que vem no índice a 80, 81 mil pontos. Então acho que na sexta-feira vai ter uma alta forte. Eu acho que na segunda vai ter uma alta forte. Forte que eu falo é em torno aí de 1%, 1 e pouco por cento. E eu acho que o pau quebra nesse fundo aqui. Eu acho que o mercado virá aqui. Por que o pau vai quebrar aqui? Porque nós temos este fundo 81,235, nós temos esse topo 81,470 e nós temos aqui um gap, né? Tem gap aqui, vamos ver, a mínima desse dia 80,980 e aqui 80,895. Aqui tem um gap, então na minha opinião o mercado virá 81 mil pontos e aqui a gente vai saber o que vai acontecer, pessoal. Antes disso seria chute, leviandade, algo muito superficial em afirmar se é repique ou reversão. Pelo histórico anterior, se a gente observar o fundo aqui de 2016, o fundo aqui da Quinta-feira Negra, né, do pós-Quinta-feira Negra e este fundo atual, a impressão pelo histórico é que será fundo. Eu acho que vai ser fundo. Agora, se vai ser fundo ou repique, a gente tem que aguardar. O que eu acho que o mercado vem ali nos 81 mil pontos por ali, e ali eu estarei ao lado de vocês para a gente tentar extrair o melhor dessa movimentação. Sobre o intraday, o mercado enrolou para um lado, enrolou para o outro e não definiu. É que nem aquela moça bonita que você passa o dia inteiro conversando no WhatsApp, fala no telefone, fala no privado do Facebook. Você sabe que se chegar num determinado ponto ali, ela vai dizer sim, mas ela não diz sim, mas deixa a possibilidade no ar. É isso que o intraday do Bovespa Futuro diz aqui, os 60 minutos. Nós temos um ombro, cabeça a ombro invertido em formação, quase disse sim, quase rompeu aqui no 77,370, tá acima da média de 21, fez um mastro bandeira, só que não rompeu. Mas você sabe que vai romper, mas não rompeu. Se romper, projeta onde? 81 mil pontos, né? Que é o aceite da mulher bonita para jantar. Lembrando que a beleza é relativa, né? Aqui ela aceita jantar, aqui ela aceita tomar sorvete depois. Mas precisa dizer sim. Você sabe que ela vai dizer sim, mas ela não disse ainda. Então fica aqui para sexta-feira. Tem um mastro bandeira nos 60 minutos. Não está longe das médias, então isso alimenta um rompimento e teria esse gap para atrair os preços e ajudar vir no 81. Ok, pessoal? Para quem fala que eu sou mal-humorado, eu não sou não. Tá aí algumas brincadeiras para quebrar o gelo e deixar o nosso estudo mais irreverente. Hoje eu vou ver um negócio aqui. A liquidez do dólar, ela migrou. Então eu vou ver para qual contrato aqui, que vai ser o contrato que a gente vai acompanhar daqui em diante. O vencimento mesmo do dólar vai ser na sexta, mas a liquidez já migrou hoje. Então agora a gente vai ter o dólar N de navio 18. Então eu vou colocar aqui, ó, WDO N18, né? É o dólar que a gente vai acompanhar, né?
E o que a gente tem... Aí deixa eu só dar uma olhada aqui. Hoje é dia de rolagem, formação de PTAX, então o mercado vai ficar confuso. Deixa eu ver, aqui tá uma... Só para não falar bobagem aqui no WWDON18. Na verdade, o meu dólar ele não está refletindo nem o M nem o N aqui. Para ser bem sincero. Então vamos fazer o N aqui. Sexta-feira já vai estar... Aí vocês vão ver alguma coisa um pouco diferente aqui. Eu uso geralmente o perpétuo, mas como ele está enrolado entre um e outro ali, eu vou fazer o N puro. Você vê que a liquidez, ele começa a ganhar liquidez conforme chega o... Então já vou apagar o... Do meu aplicativo aqui eu vou apagar o N. Então é isso mesmo, 3735. Então acompanharemos o N18. Deixa eu só atualizar aqui, até para o bem dos nossos estudos. E nós temos aqui um topo duplo, né? Existe uma sombra superior. O mercado, para quem tinha vendido, ele deve ter estopado no intraday, mas tem um topo duplo. Tem chance aqui do mercado fazer um movimento corretivo. Ok, pessoal? Então, antes dos ativos fixos, eu vou falar dos pedidos do YouTube. Eu vou fazer 7 pedidos, porque senão eu não consigo colocar em dia. A audiência do canal está aumentando muito. E aí os pedidos também, a galera participando, fato que me deixa muito feliz. Então, o pedido foi feito para a gente avaliar Frasle no semanal. Eu vou estudar também, mas eu também vou fazer o diário. É uma ação que veio numa região que gerou uma forte alta entre agosto e setembro. Ó. Ela saiu aqui de 4,80, foi a 6, e o mercado tem memória. Né? Para quem ficou esperando o ativo aqui no gap, ele inflexionou antes, e essa é uma barra muito forte com volume que deve elevar os preços para cima. Na minha visão, correções seriam oportunidades nesse caso. Quando o ativo está em alta, é na correção que ele desperta oportunidade. E aqui no semanal a gente pode dizer que ele respeitou, fez até um rompimento falso desse topo e deste fundo aqui também, né? Sendo este fundo 506 e este topo 498. Então uma situação sombra inferior, é um candle que favorece para quem esperava um sinal para a ponta compradora. Um outro ativo que nós temos é CSMG3. Já operei muito esse papel. No passado ele era um papel, sempre foi um papel de guarda, mas um papel que é, de certa forma, previsível dentro da análise gráfica. Mas tem que ter paciência, é um papel mais de guarda, não é um papel de trade especificamente. No diário, nós tínhamos estudado o papel um tempo atrás, um movimento muito técnico, né? Existia um rompimento falso deste topo aqui em 49,27. Aqui era o momento de sair para quem estava comprado, configurou um topo duplo com eixo em 46,41. Qual que é o alvo, pessoal? A base do movimento, aqui perto de 42, cumpriu, e agora ela abre a oportunidade de compra, uma vez que cumpriu o movimento de uma figura baixista, né? E aí, no semanal, aquela história. Você pega um ativo em tendência primária, secundária e terciária de alta, você compra na correção. Simples assim. Então, momento de comprar é na correção. Aqui em cima eu não compro, aqui embaixo, se eu tiver interesse no papel, é o momento, aquela velha história que eu conto, né? Comprar caro lá em cima eu tô fora, eu gosto de comprar na correção. E, se possível, com entrada gradual. Aí o terceiro ativo de hoje a gente vai fazer 7 antes dos fixos com gás. CGA5. É aquele perfil de ação, eu tenho 2 perfis de ação que não me agradam. O primeiro é a ação com baixa liquidez, o segundo são essas ações com baixíssima volatilidade histórica, mas é aquela velha história, comprar com gás no topo duplo perto de 65, não. Agora, comprar com gás perto de um topo importante, 56, de um fundo duplo no 55, aí justifica. Então é na correção que você se posiciona nesse tipo de ativo. Então ela tende a formar um movimento. Aquela história da tartaruga caminhando do devagar e sempre, mas um movimento de oportunidade depois de uma correção no ativo. A gente tem a Taesa, a quarta ação de hoje.
A mesma história de Comgás, de CSMG. Uma coisa é você comprar a Taesa aqui em cima, uma coisa é você comprar na correção. O volume de hoje chama muita atenção e houve um bebê abandonado, um arame de fundo entre ontem e anteontem, hoje confirmou, mas ainda teria espaço para subir, então a ação tem uma configuração de compra, está acima dessa LTA que havia sido perdida, e a gente pode considerar um rompimento falso deste fundo em 18,41 e deste fundo em 18,11, que foi o fundo respeitado, um leve rompimento falso. Esse sinal aqui é muito forte, então é uma configuração que favorece claramente posições compradas. Ok? E aí uma outra coisa, pessoal, hoje como eu estou mais ácido aqui, eu ouço algumas pessoas dizendo que o mercado vai repicar e o mercado vai desabar depois. Pode acontecer. O mercado pode ir a 100 mil pontos, ele pode ir a 80, voltar para 70, mas com base em que essas pessoas afirmam isso? Não, o mercado vai repicar, depois ele vai desabar. Ok, com base em quê? Qual estudo que te leva a essa conclusão? Qual técnica? Qual indicador? É com base em qual estatística, né? Por que você está fazendo essa leitura, né? Qual que é a tua ideia? Você está inseguro nas suas posições? Você não tem técnica, então você está chutando, então você chuta alguma coisa intermediária. Então, com base em quê, né? Por que você está apontando esse estudo? Vocês têm que perguntar, né? Porque muitas vezes é um tiro no escuro aí, né? Por que o mercado vai bater 80 e vai desabar depois? É com base em que tipo de projeção, né? Ninguém pode afirmar isso. O que os gráficos dizem é que ele vai para 80, 81 mil pontos. Depois dali depende, né? Depende da conjuntura macroeconômica, internacional, nacional, das commodities, da política. É por isso que muitos aí fazem papel de pateta e levam pessoas a perdas relevantes, né? Eu sou muito sincero, exponho minhas opiniões, a gente erra, acerta, mas sempre com embasamento, uma explicação dos porquês. Pessoal, a SER3 é uma ação que está lutando para configurar um fundo. Ela tem aqui um topo duplo, eu não sei se ela vai cumprir o objetivo aqui embaixo, que é no 15,35, talvez sim, né? Mas ela precisaria ficar abaixo de 16,58, hoje ela já fechou acima. É uma ação de risco, né? Seria maravilhoso alguém comprar a 17 e ver ela fechar o gap a 29, mas ela não tem assim aquela indicação mais clara, uma movimentação na ponta compradora. Mas assim, o ativo está extremamente depreciado e a assimetria aponta que é uma oportunidade, na minha opinião pessoal, na minha visão de compra, mas é um ativo que o ingrediente principal aí talvez tenha que ser paciência, né? Aí nós temos a SLCE3, setor agrícola. Setor agrícola tem ações em tendência primária, secundária e terciária de alta. Aquela história, corrigiu até a média, geralmente caiu, comprou, aconteceu de novo. Está muito perto da máxima, só que está com cara de mastro bandeira. Então, para quem gosta da ação ou tem ação, a configuração é plenamente favorável à ponta compradora. Mas aí é aquele camarada que gosta de comprar tendência. Eu já gosto mais de comprar inflexão, situações mais complexas. Mas se eu fosse, por exemplo, obrigado, eu sou um trader, meu gestor fala, você tem que decidir entre compra e venda. Eu decidiria pela compra. Ok? E aí a última ação de hoje, Detex. Esse daqui, Duratex, fazia um tempo que a gente não estudava. Depois a gente vai para os ativos fixos e termina. Acho que vai ser o programa mais longo de todos esse. Eu já prefiro um ativo com uma configuração assim, ó. Tem uma boa liquidez e tem um sinal de fundo duplo. Então esse ativo ele me agrada mais, por exemplo, do que a SER, porque tem tecnicamente algo mais claro, né? Como se fosse uma bússola, um guia para os traders. Ela está em tendência de baixa quase aqui no médio prazo, mas no curto e curtíssimo prazo sim, só que ela tem um sinal de fundo duplo que pode favorecer plenamente para quem se posiciona na ponta compradora. Então, por exemplo, novamente, eu sou um trader, meu gestor fala, decide entre o Duratex. Nenhuma das duas está na minha carteira, nem estão no meu radar para um ativo adicional ou algo do gênero,
Mas, por exemplo, entre Duratex e Sear, a Duratex ela faz mais o meu perfil, assim. Como investidor, pessoal, lembrando que isso é muito pessoal, né? E aí vamos lá para os ativos fixos para a gente finalizar. A Petrobras, ela teve uma sessão de baixa. Me chama a atenção o fechamento desse gap, né? Ela tem um volume levemente acima da média. Eu acho que a Petrobras ela vai vir nos 22, porque aqui ela tem este fundo. Deixa eu só apagar aqui. Eu trabalho com vários monitores, às vezes os pushings de alguns invadem dos outros. Nos 22 ela tem este fundo. A metade desse Monster Gap tem a média e tem a linha de tendência. Então a Petrobras, eu acho que nos 22 é que o pau quebra aqui, da mesma forma que eu acho que entre 80 e 81 no Ibovespa. Então acho que ela tem algum espaço para subir. No caso da Vale, nós temos um sinal de fundo. A Vale veio justamente nessa região de 50, que é um ponto psicológico, onde estão esses dois candles, cujas máximas configuraram aqui uma região importante. Esse candle de hoje, ele mostra um rompimento falso da mínima de ontem, e a gente pode considerá-lo um arame, né? Uma mulher grávida de fundo, então favorece a compra. Ontem acho que eu esqueci o Banco do Brasil, já vou fazer primeiro aqui para não esquecer no pregão de hoje. Então temos aí Banco do Brasil com sinal de fundo. Ela veio no fundo marcado na transição do mês de julho para agosto. É um ponto importante. Nós podemos inclusive marcá-lo aqui no gráfico, né? Acho que eu vou tirar esses dois pontos aqui e eu vou marcar este outro, né? Então aqui eu tenho a região de 27,73, 27,81. Então eu coloco o ponto mais baixo, 27,73. E há uma configuração de fundo, né? Os dois candles de ontem e anteontem formam um duplo sinal, né, que seria uma pinça de fundo e uma ave migratória de baixo. E o candle de hoje é uma Marubozu com volume, rompendo a máxima de ontem, sinalizando o fundo e um teste pelo menos aqui dos 33, dentro de alguns pregões. E aí vamos lá para Bradesco e Itaú. Eu já acho que eu não esqueci nada. Bradesco não demonstrou a mesma força que o Banco do Brasil. Ele luta aqui para configurar um fundo na região de próximo aqui de 29 e não tem nenhum sinal. Como está longe de média, fora da banda, eu acredito em Bradesco a 31,50 na semana que vem. E para finalizar, Itube 4. Ele não é... Tá que nem a galinha aqui, não é pato... Tá que nem a galinha e o pato aqui, né? Não nada, não voa, não é Banco do Brasil, não é Bradesco, tanto que ele é YouTube, né? Mas os bancos estão com desenhos divergentes. A semelhança é que se apoiou neste fundo aqui. E hoje Itaú dá um sinal realmente de fundo. Seria um spinning top, que é um candle de pequeno corpo com sombra pequena inferior e superior. E a gente, para quem tem uma imaginação mais fértil, pode não imaginar isso daqui como um arame de fundo também. Então, provavelmente os 46 serão testados na próxima semana. Pessoal, obrigado pela audiência. Assinem o cenário, é gratuito. Deixem o like, compartilhem o vídeo, utilizem a área de comentários. Somos uma família, somos uma comunidade onde a gente preza pelo trabalho forte, a dedicação e o respeito. Somos lutadores da renda variável, cheios de sonhos, de objetivos. Eu espero honrá-los aqui com os meus estudos, que são oriundos de muita preparação, profissionalismo e dedicação. Fico grato, desejo um ótimo feriado e nos vemos na sexta-feira, se Deus quiser, no programa Radar. Muito obrigado mais uma vez. Para quem assistiu à noite, boa noite. De dia, bom dia. À tarde, boa tarde. Fiquem com Deus.
Continuamos na luta e até sexta. Meu muito obrigado. Valeu!